Olá, meu nome é Luiz Auríquio e hoje nós vamos falar sobre marketing jurídico. Com a atualização das normas éticas da advocacia, nós temos a possibilidade dos advogados e dos escritórios de advocacia realizarem a sua publicidade, inclusive por mídias sociais, por redes sociais, sites jurídicos, de diversas formas. Nessa situação, como se comporta o advogado, quais são os limites para a exibição e a publicidade do seu trabalho profissional nas redes sociais. Obviamente que toda essa discussão envolve e cria ambientes de estudo, como é, por exemplo, a questão do marketing jurídico. Hoje nós vamos falar a respeito de marketing jurídico com o Dr. Alexandre Mota, especializado em marketing jurídico, entre outras atividades, como nós veremos em seguida. Bem-vindo aqui à Unimetrocamp, e eu começo perguntando o que vem a ser, então, o marketing jurídico. Primeiro, obrigado pelo convite aí, falar um pouquinho sobre o marketing, desmistificar um pouquinho, algumas tendências aí, que o pessoal tem algumas dúvidas e tal. Agora, com referência à sua pergunta, o marketing jurídico tem diversas definições, Para mim, na verdade, é aquela força motora que faz o escritório chegar ao objetivo, que ele traçou aí para a carreira do escritório, baseado no custo, nos valores que ele tem ali para oferecer. Então, lógico, a gente sempre tem como base o Código de Ética, Provimento 94, a gente não pode sair disso. Mas a verdade é que hoje a gente tem muita coisa para fazer, Então a gente sempre brinca que o advogado ele quer sempre mais, Quando estava quase saindo aí o Código de Ética novo, o pessoal falou assim, não, tem que abrir várias ferramentas, tem que ter mais marketing jurídico e tal. E eu até escrevi um artigo falando o seguinte: por que vocês querem 100 ações se nem as 50 que existem vocês fazem? Porque é isso, a gente tem muita coisa para fazer ainda. O advogado precisa entender que dentro das possibilidades do Código de Ética, a gente tem muita coisa que pode trazer resultado. Então, basicamente é isso. Usando essa expressão que o senhor utilizou, diversas ações, Isso. O senhor pode dar algum exemplo para a gente? Quais são essas ações elementares ligadas ao marketing jurídico que o senhor poderia mencionar de saída? Se você pensar que uma estruturação organizada do escritório, ele passa por 3 etapas, que é estruturação, que é a imagem definitiva de um escritório perante o mercado, a fase de prospecção, de trazer novos negócios, e a fase de potencialização, que é o crescimento ordenado de um escritório. Tudo começa com a estruturação, tudo começa com a imagem que você tem refletida no mercado, Então, quando a gente começa a falar de marketing, a primeira ação é criar ou melhorar essa imagem definitiva, Aí você fala assim, quais são os materiais que traduzem uma imagem definitiva? Eu sempre cito 6 materiais: logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Qualquer ação da segunda etapa, que as pessoas sempre estão interessadas em prospectar, em ter novos negócios e tal, ela é estruturação. Eu vejo vários escritórios tentando ganhar novos clientes, tentando prospectar e perdendo porque não tem a primeira etapa, não tem uma imagem sólida. Então, quando a gente vai investigar o escritório, o advogado solo, a gente não sente aquela segurança de contratar ele, porque ele não fez a lição de casa, Então, esses 6 materiais são os 6 primeiros que qualquer escritório ou advogado que trabalha sozinho deveria ter. Muito bem. Agora, para os nossos alunos e seguidores da Unimetrocamp, de repente a grande pergunta, existe na avaliação do marketing jurídico, de maneira consolidada, uma linha estabelecida? Qual é o limite entre a publicidade permitida e que é de repente ancorada com o marketing jurídico e o que não é permitido, o que passa a ser propaganda não permitida pelas normas éticas da advocacia? Sim. Na verdade, cada caso tem uma avaliação, cada ferramenta tem uma avaliação.
Mas dando uma resposta mais genérica, se o escritório ou o advogado pensar que levar informação é permitido, então é permitido você escrever artigo, você dar palestra, você está dando sua opinião no mercado, isso é permitido, sem problema algum, inclusive para não clientes. Então levar informação é possível. Agora, vender o escritório ou as suas áreas de atuação, isso não pode. Então você não pode, né? Muitas pessoas me perguntam sobre as redes sociais. As pessoas falam assim, rede social não pode, né? Às vezes eu falo, pode, né? O novo Código de Ética está muito claro, ele colocou, né? Ele abriu inclusive. O que não pode é você sair se vendendo. Então ter a sua página, trabalhar ela no modo ético, levar informação, pensar que o mercado é carente de informação focada para setores e traduzir isso na sua atuação sem problema. Agora, colocar lá, venha fazer isso conosco, você tem direito a isso, né? Vamos resgatar esse valor. Isso não pode. Né? Isso você está vendendo como se fosse uma peixaria. Né? Então isso é complicado. Então esse é o limite. Esse é o limite, assim, em linhas mais genéricas. Não venda, leve informação ao mercado. Importantíssimo. Porque se você pensar que se as pessoas te compram pelo seu conhecimento, elas vão voltar. Se elas veem que você tem o conhecimento técnico necessário para ajudar o mercado, elas vão voltar e querer contratar o serviço. Muito bem. De maneira a tentar contemplar também o nosso aluno de quarto e quinto ano e também os nossos egressos da Metrocamp, eu gostaria de tentar ir para uma outra área. Nós falamos até agora de marketing jurídico, que se direciona à publicidade das atividades do advogado e do escritório de advocacia. Pensamos então na ideia de um advogado ou de um escritório de advocacia que queira apresentar os seus trabalhos à comunidade. Mas e para aquele advogado que está buscando uma colocação no mercado, como por exemplo um advogado júnior? Eu tenho, pela pesquisa que fiz, né, de suas atividades profissionais, acesso à informação que o senhor também tem muita experiência nessa parte de recrutamento de profissionais nessa área, ou seja, a área do direito. Que conselhos o senhor poderia oferecer ao estudante quarto, quinto anista, ou já o egresso da faculdade, que busca uma qualificação, uma adaptação, uma entrada no mercado de trabalho e tem alguma dificuldade ou alguma apreensão a esse respeito? Entendi. Realmente a gente tem uma área aqui só de recrutamento, chama Rise Recrutamento Jurídico, e os escritórios nos buscam para buscar profissionais no mercado. Tá? E o que a gente vê como um grande erro, né, dos advogados, principalmente os que estão começando agora? Ele não buscar informação. Ele não, às vezes ele tem noção, né, da parte do direito, mas ele não se cerca de outros tipos de informação. E hoje o mercado é multidisciplinar. A gente não pode só pensar no direito como a única coisa que as empresas querem. Né? A gente quer um cara que saiba, né, a parte do direito, mas também saiba informática, inglês, oratória. Então as pessoas hoje não vêm muito preparadas, não todos, lógico, mas tem muita gente que vem despreparada, desde essa parte de estudo até a parte de estudar o cliente entre aspas, o cliente que, né, a empresa que vai abraçar ele ali na nova sede. Então ele chega completamente cru, né, com algumas noções aí do direito e só isso. E ele não consegue se colocar também, isso é um grande erro também que eu vejo aqui no pessoal, casos práticos. Às vezes ele já tem uma experiência, passou por outras empresas e tal, e ele não consegue colocar casos práticos. Aqui a gente tem testes, né? E ele não consegue resolver alguns testes ou colocar cenários práticos que ele atuou, né? Se você atuou um ano numa empresa, alguma coisa tem que ter feito nesse ano, alguma solução, alguma evolução da sua carreira dentro dessa empresa tem que ter tido. E eles não conseguem colocar isso na prática. Então tenha, tanto no seu trabalho quanto nessa venda da sua imagem pessoal para uma empresa, noção de que
Quem está buscando que é um cara multidisciplinar e que tenha casos de sucesso na carreira. Hoje a gente tem algumas vagas onde a pessoa fala assim, eu quero um advogado júnior tributarista, né, que tenha esse viés mais tributarista, ou trabalhista, enfim. Eles têm essa necessidade já. Esse cara que entra nesse formato é muito bom para ele, porque o escritório, assim, 90% dos casos, ele está pensando em crescer esse cara lá dentro. Ele vai entrar como júnior, mas como é tributarista, ele logo vai transformar no pleno, então ele vai evoluindo na carreira dentro do escritório. Lógico, se ele entrar, se ele fizer um trabalho bom, mas hoje acontece, muitos dos escritórios pedirem advogados, mesmo com pouca experiência, mas já setorizados, mas com um gancho ali, um nicho já focado. Quando a contratação se dá, portanto, pelo critério da especialização, o senhor acredita que esse profissional, ou o escritório de advocacia tem para com esse profissional um interesse diferente, é um interesse de crescimento dentro do escritório? Porque se você tem, o próprio escritório já é mais setorizado, né? Ele tem uma necessidade mais latente ali para aquela área do direito. Então é muito mais fácil a pessoa crescer. Mostrando o serviço, mostrando o resultado, é muito mais fácil ele crescer ali. Bem, na sua avaliação, um curso de especialização deve conter que requisitos para um profissional, advogado júnior, por exemplo, encontrar nesse curso de pós-graduação algo que seja elementar e que seja de imediato um ganho para ele na sua busca por colocação profissional? Praticidade. Eu penso assim, até minhas palestras refletem isso, tá? Eu gosto muito de palestras que mostram o que fazer. Uma coisa é você, por exemplo, dar uma palestra de marketing jurídico e falar da teoria, né? Podemos dar palestra, podemos escrever artigos, tudo bem, entendemos a necessidade, mas como fazer cada uma dessas coisas? Então a minha palestra é muito pragmática, ela mostra, por exemplo, o que deve ter um site, qual que é o formato de uma newsletter, qual que é a periodicidade, mostra como fazer. Então qualquer pessoa, e eu estou falando de um cunho mais pessoal, mas eu gosto que mostram o que fazer, não fale só teoria, mas fale a prática, né? Então eu acho que o aluno, buscando cursos, buscando mais informação, como a gente estava falando, ele deveria buscar esses exemplos práticos. Como fazer? Que tem que fazer eu sei, agora eu quero saber como fazer. Como aplicar aquela ferramenta, aquele ensinamento para o mundo prático. Eu acho que esse é o principal ponto que muitos cursos e muitas palestras deixam a desejar. Muita gente que eu vejo que fala só teoria, não fala ali a coisa prática. Doutor Alexandre Mota, eu sei que o nosso espaço é reduzido, mas o senhor só nos deixou com ansiedade para saber. Eu sei que o senhor lançou um livro, né, defensivo do marketing jurídico, e convido a todos porque é uma obra essencial e elementar, mas antecipo desde já, me pego de surpresa, de maneira a fazer um convite para que o senhor possa, de repente, amplificar esse nosso debate ao vivo com os nossos amigos da Unimetrocamp num dia próximo. Será um prazer, será um prazer. A minha ideia é levar esse tipo de informação. Como eu falei das palestras, o próprio livro que você comentou, ele é prático. Tanto que o nome dele é o Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Ele mostra o passo a passo de como fazer as coisas. E eu tenho um prazer enorme quando eu vou numa palestra e eu mostro o passo a passo das coisas. Porque eu estou ensinando aquele cara a não sofrer com as teorias. Né? Que muita gente sofre, que legal, eu sei que existe um marketing, mas não sei implementar. Não, mas é fácil, siga este passo a passo, né? Então vai ser um prazer enorme aí falar com o pessoal. Muito obrigado, eu agradeço muito o seu tempo, a sua disposição, o seu interesse de tratar aqui com os nossos amigos da Unimetrocamp. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, obrigado a vocês. Até mais.